A gente chega aqui ao nosso terceiro painel, já do nosso 20º seminário. É um prazer contar com a presença de vocês, né? Demonstra a maturidade aí do IBRAC, o diálogo constante com as instituições. É uma pena que a gente não pode se encontrar, já nos conhecemos pessoalmente em outras oportunidades, em outros eventos. Muita saudade de encontrar Antonino, a doutora Tereza nos eventos, né? Era sempre muito agradável, mas hoje estamos aqui virtualmente, em breve, quem sabe, todos juntos. Doutor Frederico, muito obrigada pela participação. Esse painel, então, vai ser mediado pela doutora Thaís Matalo, com 2 L's Cordeiro, porque ontem eu levei uma bronca que eu errei o nome dela. Foi nossa diretora aí por 4 anos, fez um trabalho impecável no Comitê de Consumo, e o que acabou engajando o comitê a continuar forte e debatendo esses grandes temas, né, engajados para esses grandes debates. Sócia do Machado Meyer. Eu faço aqui também uma meia-culpa de não ter agradecido ontem os ex-secretários que nos brindaram aí com os depoimentos online. Infelizmente, né, a gente não conseguiu reunir todos, mas a gente teve o presente aí dos vídeos gravados, do carinho dos ex-secretários com o IBRAC, o que demonstra também a credibilidade do IBRAC e do Comitê de Consumo, né, porque aceitaram aí o nosso convite. Então, doutora Juliana Pereira, muito obrigada, doutor Armando Rovai, doutor Arthur Rolo, doutora Juliana Domingues, muito obrigada. Então, eu vou passar a palavra para os senhores, a Thaís faz a apresentação formal do currículo de vocês, para tratar desse painel 3 da sustentabilidade nas relações de consumo. Novamente, muito obrigada por disporem aí do tempo de vocês, para nos prestigiar, para nos brindar aí com esse tema tão caro à sociedade e aos consumidores. Obrigada. Fabiola, muito obrigada. Primeiro, aqui em nome da Fabiola, nossa diretora de Relações de Consumo, do nosso presidente Bruno Drago, eu queria agradecer essa oportunidade, esse debate, né, de um tema tão importante, tão rico na atualidade, né, para o Brasil e para o mundo. Parabenizar aí Fabiola, Lucas, Caroline, pelo evento híbrido realizado ontem, a homenagem feita aos 10 anos da Senacom, e também faço aqui o reconhecimento e parabenizo a Secretaria e o DPDC na pessoa do Dr. Frederico, que está aqui presente conosco hoje. Então, realmente a Senacom e todos os suas diretorias, órgãos, grupos de estudo, tem feito muita diferença, né, no desenvolvimento das relações de consumo aqui no Brasil, e há de se comemorar, sem dúvida nenhuma, os 10 anos de existência da Secretaria e de todos os secretários que por lá passaram. Queria parabenizar também pelo painel anterior, em que a gente falou um pouquinho de greenwashing, na pessoa da Lúcia, um painel riquíssimo, com muito conteúdo, e agora a gente tem o desafio de falar sobre a sustentabilidade nas relações de consumo. Eu fico muito honrada de estar aqui com a doutora Tereza, com o doutor Frederico, com o doutor Antonino. Eu queria mencionar aqui para a nossa plateia que os 3 imediatamente aceitaram o nosso convite quando os convidamos para participar do tema, e os 3 parabenizaram o IBRAC pela escolha do assunto. É um assunto muito espinhoso, é difícil, né? Infelizmente, no Brasil, a gente está começando a falar com um pouco mais de propriedade sobre esse tema, muito embora a gente tenha, sem dúvida nenhuma, iniciativas anteriores, mas agora a gente fala com um pouco mais de preocupação e de propriedade. Então, queria realmente agradecer os 3 palestrantes de hoje, tá, pela receptividade ao nosso convite, e agradecer também, fazer um agradecimento aqui a Laura e Vitor, que me ajudaram na composição desse painel, nos convites que foram feitos. Então, fica aqui também meu agradecimento a vocês 2. A escolha do tema acho que não tinha como ser algo mais pertinente, né? E a escolha dos palestrantes mais ainda. A gente tem aí a Agenda 2030 da ONU, né, que é o pacto global, que o Brasil é signatário, foi firmado lá em 2005. A gente tem, nesse pacto global, 17 ODS, né, e aí só para contextualizar um pouquinho a nossa audiência,
As ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? A gente tem lá a ODS, dentro dessas ODS, né, se a gente for considerar, né, doutora Tereza, a gente tem 170 metas de sustentabilidade, né, e sendo que a ODS 12 trata especificamente de consumo e produção responsável, né. E ontem, no nosso debate presencial, na nossa palestra presencial, a gente identificou que a gente ainda tem, aqui no Brasil, muita dúvida, né. Muitas vezes a gente, em que pese a gente ter o guideline da ONU, da UNCTAD, falando de proteção do consumidor e trazendo conceitos importantíssimos, imagino que a doutora Tereza vai passar por isso, quando a gente está falando em sustentabilidade, a gente ainda tem muita dúvida do que é uma sustentabilidade, como medir essa sustentabilidade dentro das empresas, né, e ontem falávamos que às vezes 0,2% de um produto, né, que é fabricado numa empresa é sustentável, aquela empresa se auto-intitula como uma empresa sustentável. Então, como medir, como a gente faz o enforcement? No painel anterior, a gente falou um pouquinho se haveria necessidade, por exemplo, da gente ter uma regulamentação a respeito de sustentabilidade, especialmente nas relações de consumo, e aí, principalmente para a doutora Tereza e doutor Antonino, a gente aqui no Brasil tem muita legislação sobre direito ambiental, né? Então, a gente tem a questão de resíduos sólidos, né? Eu acho que aí a gente tem certificação sobre o âmbito ambiental, mas quando a gente fala exatamente de relações de consumo, talvez a gente não tenha tanta legislação assim. E aí a gente começa a questionar se haveria uma necessidade da gente ter essa regulamentação ou não. Então, e de que forma a gente pode avançar? Eu acho que essa é a principal temática, né? 2030 está aí, compromissos foram assumidos, e a ideia principal da composição desse painel foi, primeiro, ouvir a UNCTAD, né? Que de uma forma muito legítima e com uma senioridade absurda, acaba capitaneando, né, esse tema. Ouvir um pouquinho o doutor Frederico, né, porque muito se fala também sobre políticas públicas para sustentabilidade, de que forma o poder público pode auxiliar, pode guiar, né, e a Secretaria tem esse papel muito importante aqui no Brasil, inclusive através da consciência do próprio consumidor. A gente falava muito sobre isso, da questão da cultura, da consciência. Então, a gente, em seguida, vai ouvir um pouquinho o doutor Frederico, e a gente também, o doutor Antonino, a gente vai ouvir um pouquinho sob a ótica da sociedade civil, né, propriamente dita. Então, o que se espera, né, o que a gente pode fazer para que a gente tenha cada vez mais essa consciência, essa cultura, de que forma talvez a cooperação internacional possa ajudar nesse tema. Então, a ideia é que a gente possa trazer alguma luz, guidelines, né, principalmente para as empresas que estão, de uma forma justificada, preocupadas com esse assunto. A Fabiola falou para eu ler aqui os respectivos currículos. Eu vou resumir, porque senão a gente chegaria ao final aqui do nosso evento, lendo os currículos, porque, de fato, a gente está com 3 sumidades aqui no assunto. Eu vou começar aqui, então, pela doutora Tereza Moreira, chefe do Serviço das Políticas de Concorrência e Proteção dos Consumidores da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento desde 5 de outubro de 2016, foi diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor em Portugal, em janeiro de 2010 a setembro de 2016, vogal do Conselho da Autoridade de Concorrência de Portugal, quando a autoridade foi estabelecida, e anteriormente exerceu os cargos de diretora-geral e subdiretora-geral das Relações Econômicas Internacionais do Ministério da Economia de Portugal. A doutora Tereza também é licenciada em Direito e mestre em Direito Europeu da Concorrência, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E desde fevereiro de 2020, acumula ainda a coordenação do Serviço de Comércio, Ambiente, Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável da UNCTAD, sendo também diretora interina, rotativamente, da Divisão de Comércio Internacional da UNCTAD, desde meados de outubro de 2020. Eu peço desculpa pelo resumo ao currículo, e quando eu passar a palavra para o doutor Frederico e o doutor Antonino, farei a leitura também das informações de cada um deles. Então,
Doutora Tereza, o palco é todo da senhora. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigada. Bom dia, boa tarde, aqui em Genebra. Muito obrigada e parabéns ao IBRAC pela iniciativa tão interessante e tão oportuna. Muito obrigada pela apresentação, muito simpática. Eu tenho uma pequena apresentação que vou tentar partilhar, ver se consigo desta vez, acho que sim. Então, mais uma vez, o tema realmente é muito oportuno e ainda que no Brasil possam seguramente ser feitos mais esforços e ser adotadas mais medidas, queria dizer que a situação não é muito diferente noutras regiões, noutros continentes, mesmo em países mais desenvolvidos, mas não há dúvida que a temática da sustentabilidade se tornou mais pertinente com as alterações climáticas, com a degradação ambiental e com, naturalmente, a consciência e a preocupação dos consumidores, dos cidadãos em relação a estas matérias. Mas eu gostava de aproveitar esta oportunidade só para, muito rapidamente, para já apresentar a UNCTAD, que é apenas uma organização, como tantas outras, no nosso caso, que faz parte do Secretariado das Nações Unidas, que se especializa em assessoria em matéria de política, obviamente tendo uma grande representatividade, porque tem 195 membros, mas cujo foco é o apoio aos países em desenvolvimento, visando que eles possam melhor integrar-se e melhor tirar partido da economia mundial. Também tenho aqui um slide com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já foram referidos. É evidente que a Agenda 2030, enfim, traçava as prioridades com algum detalhe, porque cada um dos 17 objetivos tem, como foi já referido, uma série de metas específicas e de indicadores. É evidente que este roadmap, digamos assim, já foi naturalmente alterado por força de uma série de eventos, de circunstâncias, e eu diria que talvez as alterações climáticas e a degradação ambiental são o fenómeno que mais impacto teve nas estratégias de desenvolvimento dos países, para além, naturalmente, com a pandemia totalmente inesperada, como saberem, ter aumentado astronomicamente o número de pessoas que vivem em pobreza, o que naturalmente muito nos entristece a todos. Mas a UNCTAD, e a razão pela qual eu estou aqui, é o facto da UNCTAD ser a entidade guardiã das diretrizes das Nações Unidas para a proteção dos consumidores, que foram adotadas em 1985, revistas em 99, justamente para introduzir a temática do consumo sustentável. Daí se vê a consciência da importância da sustentabilidade, e em 2015 a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a segunda e até à data última revisão, que realmente alargou muito as matérias tratadas pelas diretrizes e introduziu uma série de novas temáticas e dedicou uma parte importante à vertente internacional e intergovernamental, criando um grupo intergovernamental de peritos em matéria de proteção dos consumidores, que se reúne todos os anos no seio da UNCTAD. Portanto, a UNCTAD adquiriu um mandato formal de guardiã das diretrizes, o que significa que lhe cabe, basicamente, seguir a aplicação que é feita delas pelos seus países membros, mas também por quaisquer outras partes interessadas e parceiros. Entre as novidades trazidas por esta revisão estão as necessidades legítimas dos consumidores, que naturalmente falam daquilo que em muitas jurisdições são os direitos básicos dos consumidores, o acesso a bens e serviços essenciais, a proteção dos interesses económicos dos consumidores, o direito à informação, o direito à resolução de litígios e compensação, mas também a promoção de padrões de consumo sustentáveis, que é extremamente importante, e, claro, algumas matérias mais recentes relativas ao comércio eletrónico, à proteção da privacidade, etc. As diretrizes, e aqui tentava entrar um bocadinho mais no tema, portanto, apesar de serem naturalmente um instrumento de soft law, de corresponderem a um conjunto de recomendações
essencialmente dirigidas aos governos dos países membros da ONU, mas também a quaisquer outras partes interessadas, e curiosamente as organizações da sociedade civil são bastante mencionadas, e também passaram a ser mencionados pela primeira vez as empresas, portanto há recomendações específicas dirigidas às empresas, refletem, se quiserem, um bocadinho a abrangência das políticas de proteção do consumidor, que não se podem só limitar a exigir medidas públicas ou a exigir comportamentos éticos às empresas, mas que na realidade requerem que muitas outras partes interessadas se informem, se mobilizem a conhecer os direitos, a exercê-los, a assegurar a proteção dos direitos dos consumidores e a respeitar todos os princípios que são contidos nas diretivas. E aqui encontramos, por exemplo, a promoção do consumo sustentável, que naturalmente pode ser prosseguido através de medidas de política pública. Eu não vou falar disso, porque já percebi que o Dr. Frederico certamente que se vai dedicar a isso, através de boas práticas empresariais e através, se quiserem, de direitos básicos dos consumidores traduzidos em programas. É o caso da informação e educação ao consumidor, que são fundamentais para escolhas informadas, para escolhas responsáveis, para escolhas sustentáveis, mas que naturalmente nunca garantem as escolhas mais racionais, mais educadas. E penso que este é um tema que tradicionalmente suscitava alguma reserva, por vezes, dos consumidores com menos rendimentos de países em desenvolvimento, que tenderiam a reagir, não só de países em desenvolvimento, aliás, de países desenvolvidos também, os produtos, por exemplo, sustentáveis, por terem uns processos de produção às vezes mais apurados, mais cuidadosos, teriam um impacto em matéria de preço, e os consumidores nem sempre têm meios para fazer as escolhas mais sustentáveis. E, portanto, penso que durante alguns anos houve um pouco esta ideia de que só os consumidores com melhores rendimentos e em países mais desenvolvidos, em que haveria mais escolha deste tipo de produtos, mais oferta, mais informação, produtos com uma rotulagem mais esclarecedora, é que seriam induzidos a um consumo sustentável. Mas atualmente esta ideia é uma ideia ultrapassada, uma vez que tanto da parte dos consumidores como muitas empresas têm optado por formas de produção e de distribuição que são amigas do ambiente, que são sustentáveis e que não implicam necessariamente esses custos mais elevados. Claro, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, é para nós não cotados especialmente interessantes porque a minha equipa naturalmente trata das políticas de proteção aos consumidores, mas temos outras equipas que tratam de comércio e de ambiente e de alterações climáticas, e temos até um grande programa de assistência técnica de biocomércio, que justamente visa incentivar uma produção sustentável, geralmente respeitando as tradições, os costumes, o respeito pelas espécies em vias de extinção de muitos países em desenvolvimento, o que sobressai como é necessário para um consumo sustentável que haja uma produção sustentável. E, portanto, nós temos que nos dirigir aos consumidores incentivando-os a esse consumo sustentável, mas, em rigor, só pode haver um consumo sustentável se houver uma produção sustentável. Portanto, as empresas, as associações empresariais têm que ser mobilizadas também para esta causa. Enfim, a definição de consumo sustentável, penso que todos a conhecem. As diretrizes, como dizia, têm uma secção dedicada ao consumo sustentável, cujos principais pontos vêm resumidos no ecrã. Esta ideia que me parece importantíssima da responsabilidade partilhada, isto é, enfim, o Antonino vai falar, obviamente, como representante do movimento dos consumidores, mas claro, como todos nós somos consumidores, é difícil não ter uma opinião, nem que seja individual, e nesse sentido, eu acredito imenso na responsabilidade individual, isto é, julgo que é muito importante haver políticas públicas, haver uma atuação empenhada
e dinâmica de organizações da sociedade civil, designadamente das associações de consumidores, porque não de organizações empresariais e de organizações não governamentais, por exemplo, ambientais, mas esta é uma responsabilidade partilhada na medida em que os consumidores têm um papel importantíssimo a desempenhar. Para isso, têm que ser informados, podem ter que ser educados, entre aspas, isto é, dentro da especificidade das matérias, têm que ser incentivados, mobilizados, tal como as empresas, mas este é um problema de todos. E nesse sentido é algo que está muito no coração dos trabalhos da UNCTAD e da própria ONU, porque é um problema global. E um problema global exige soluções globais. Claro que pode haver especificidades regionais ou nacionais, mas é uma matéria que nos ultrapassa a cada um de nós nas nossas respectivas jurisdições, nos nossos respectivos países, e que exige a cooperação internacional e o diálogo. Nesse sentido, isso começa logo na elaboração de políticas, portanto, no chamado policy making, isto é, as partes interessadas têm que ser envolvidas, independentemente dos interesses divergentes. É a única forma de se conseguir um compromisso que reflita os diferentes interesses em presença. Por outro lado, ainda, a combinação de diferentes tipos de instrumento. Eu, como jurista, claro, acredito muito no poder das normas, mas também tenho noção, como foi aqui referido já, quando se criam novas regras, um novo quadro jurídico, é preciso garantir a sua aplicação, é preciso garantir a sua fiscalização. Portanto, é preciso institucionalizar estruturas, é preciso informar os destinatários, os utilizadores, é preciso informar, é preciso atualizar, é preciso mobilizar. São muitos os mecanismos que são necessários para prosseguir com eficácia um qualquer objetivo que corresponda a um bem público. Não pode ser só a lei, não pode ser só o direito, tem que ser recomendações, tem que ser compromissos voluntários, tem que ser standards, tem que ser boas práticas, tem que ser iniciativas da sociedade civil. Todos estes instrumentos são necessários e são úteis. Por outro lado ainda, devido à evolução e à degradação climática e ambiental, é necessário investir em investigação, em estudo, em exames, em pesquisa e definir metodologias e dados para se poder planear. Como foi dito aqui de início, já estamos em 2022, falta muito pouco tempo para a meta de 2030 e já sabemos que há vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável cujas principais metas já foram ultrapassadas, já não podem ser alcançadas como possível. Portanto, é preciso atualizar sempre essa investigação, é preciso basear as medidas de política pública em dados, em pesquisa, em informação científica que esteja ajustada, que reflita realmente essa evolução. 2 pontos ainda importantes, a necessidade de encorajamento às empresas para desenvolverem novos produtos e novas tecnologias para que produzam de uma maneira mais limpa, mais sustentável, mais amiga do ambiente, mais económica. E, por outro lado ainda, os governos e as organizações internacionais nas suas compras públicas, e todos sabemos que os mercados públicos ocupam uma percentagem brutal, quer nos países desenvolvidos, quer em muitos países em desenvolvimento, e este é um setor, digamos, nos quais realmente no qual o exemplo dado pelas entidades públicas e pelas organizações internacionais, a meu ver, pode ser de extrema importância. Queria também referir que as recomendações das diretrizes sobre as boas práticas empresariais, naturalmente que quando falam de educação e de sensibilização, estimulam comportamentos éticos, mas lá está, este comportamento participado, ativista, e quero acreditar que a esmagadora maioria das empresas realmente quer servir bem os seus clientes, os consumidores, e não propriamente defraudá-los ou enganá-los, e portanto penso que têm todos que ser também incentivados nesse sentido. Eu estou quase a terminar, queria só partilhar que nós temos este instrumento interativo que desenvolvemos a partir de 2017, o Mapa Mundial para a Proteção do Consumidor, que reúne informação dos países membros. Neste momento só temos ainda 104 dos 195 países membros,
mas já temos algo bastante representativo, e no fundo são relativamente poucos os países que contemplam expressamente o consumo sustentável no seu enquadramento jurídico da proteção do consumidor. Repare-se, isto não significa que não possam ter, como foi aqui referido, normas de proteção do ambiente que na realidade também tocam esta matéria, mas é importante agregar todas estas normas, é importante ligar todas estas regras e instrumentos jurídicos, lá está, para um combate mais eficaz. Enfim, eu penso que as alterações climáticas e a degradação ambiental são o maior desafio do nosso tempo, e é um desafio que estamos em grandes riscos de perder, como todos sabem. Portanto, tudo o que se possa fazer será seguramente mais eficaz e mais bem sucedido se for em conjunto. Portanto, a sustentabilidade é uma questão transversal, são necessárias as políticas públicas, tanto dirigidas a consumidores como a empresas, para alterar estilos de vida e métodos de produção e distribuição. Os bens de consumo representam setores críticos, já falei na educação, informação, capacitação de consumidores para escolhas informadas, sustentáveis e responsáveis. Entendo que vários grupos específicos de consumidores podem exigir um discurso, medidas, iniciativas mais dirigidas, mais ajustadas, e acho que isso até é interessante. Por exemplo, todas as crianças e os jovens têm um potencial de interesse e de aprendizagem em relação à redução, à reutilização e à reciclagem que muitas vezes os adultos ou as pessoas mais idosas não têm, porque viveram num contexto diferente. Perceber-se que as famílias com menos recursos ou que têm menos informação podem precisar de outro tipo de apoio. Já falei no diálogo com as empresas, a importância da autorregulação. Queria dizer que a UNCTAD, noutras áreas, trabalha muitos estándares de voluntários amigos do ambiente adotados por empresas, que, como veem, adquiriam em 2020, havia 264 Voluntary Sustainability Standards ativos em todo o mundo, mas das oportunidades que ainda existem para as empresas de, através de uma melhor rotulagem, de selos ambientais para incentivar este consumo sustentável, conduzir os consumidores de uma forma mais amigável a este tipo de bens e serviços. A cooperação internacional, naturalmente, necessária mais do que nunca, a partilha de experiências, de conhecimentos para a identificação das melhores práticas e a colaboração, seja ela formal, seja informal, em rigor bilateral, regional e internacional. É esta a nossa visão. Queria só dizer que este ano vamos organizar, no outono, uma reunião de peritos ad hoc sobre concorrência e proteção de consumidores e sustentabilidade. Portanto, também estamos a tentar incentivar os nossos membros, os nossos parceiros e os nossos delegados a terem mais consciência em relação a esta matéria. Muito obrigada. Doutora Tereza, muito obrigada aí pela aula, né, que a senhora deu para a gente. Até só mencionando aqui para a nossa audiência, a doutora Tereza tem um compromisso profissional, então ela vai precisar sair dos debates um pouquinho antes, ela pediu para sair meio-dia, e a gente acompanhou muito de perto aí, doutora Tereza, todo o esforço para estar conosco hoje, então fica aqui o nosso agradecimento. Doutora Tereza, com relação à sua fala, acho que assim, o primeiro ponto que eu queria destacar é que a gente, enquanto IBRAC, como um instituto sem fins lucrativos, fica muito feliz em conseguir promover esse debate, ouvir as considerações, porque ainda que eu falava previamente com o doutor Antonino a respeito, ainda que seja um passo de formiguinha, eu acho que a gente está cumprindo aqui o nosso papel, né? Enquanto um instituto sério, que busca aprimorar as relações de consumo, concorrência, comércio internacional. Então, durante a sua fala, ficou muito claro, né, essa característica transversal aí do tema, e acho que o IBRAC está cumprindo, ainda que não de uma forma suficiente, mas, assim, dentro do nosso alcance, a gente está trazendo esse debate com esse público qualificado,
fazendo com que os departamentos jurídicos pensem, reflitam sobre isso, ter aqui um representante do Ministério da Justiça para, enfim, dialogar e tratar do assunto é de fundamental importância, e eu, como uma ex-diretora, fico muito feliz da gente estar avançando nesse tema. E aí, como a senhora vai nos deixar um pouco antes, eu queria fazer aqui só uma inversãozinha de pauta para endereçar um questionamento com relação à excelente palestra que foi dada. Ontem, num evento que a gente teve, falávamos que o Brasil está um pouco ainda atrasado, né, com relação ao tema da sustentabilidade, e o doutor Flávio Franco mencionou que a gente tem pressa nesse assunto, né, e alguns dos temas, né, que a gente viu aqui durante a sua exposição, acho que o Brasil está caminhando muito bem, a questão da consciência, da educação do consumidor, de repente a cooperação entre empresa, sociedade civil, mas na experiência da senhora, enquanto UNCTAD, diante de uma pressa, a gente conseguiria destacar, dentre tudo isso que precisa ser feito, o que de repente pode ser feito, talvez, com mais rapidez, obviamente sem perder qualidade e tudo isso, para que a gente possa acelerar esse processo aqui dentro do nosso país, e eu acho que a UNCTAD, enfim, por trabalhar aí com tantos países, né, em desenvolvimento no tema, deve acompanhar onde o assunto tem se desenvolvido cada vez mais, trabalhar com dados, para que, de repente, a gente possa, aqui internamente, avançar com um pouco mais de rapidez nesse assunto. Então, eu queria ouvir se a senhora tiver de acordo um pouquinho com relação a isso. Muito obrigada. É uma questão muito interessante. Eu devo dizer que o Brasil tem muitas vantagens, porque tem uma população... Primeiro, é um país com recursos naturais fantásticos, tem uma população muito jovem. Estou a pensar nestes elementos porque, como disse, os mais novos são mais receptivos a mudar hábitos de consumo, por exemplo. Em contrapartida, tem muitas grandes empresas e empresas internacionais que igualmente têm a capacidade de ajustar os padrões de produção e de distribuição para oferecer aos consumidores escolhas mais sustentáveis. Mas, por exemplo, quando se fala, por exemplo, na América Latina, dos países, pensa sempre na Costa Rica, que claro que é um pequeno país, mas no qual a conservação da natureza, a biodiversidade tem sido tão preservada. Eu penso que para um país grande como é o Brasil, e com alguns contrastes, o desafio é um desafio de peso. Lá está, o facto de terem, de qualquer forma, uma população jovem, tem uma tradição fantástica, muito impressionante, de proteção do consumidor a nível federal, a nível estadual, a nível local, são elementos muito fortes para poder mobilizar consumidores e empresas, sem qualquer dúvida. Mas eu penso que às vezes começando... O tema da sustentabilidade é tão importante, mas é tão abrangente, que eu percebo que possa ser um pouco esmagador saber por onde começar. Eu acho que práticas, por exemplo, de reciclagem, que são facilmente perceptíveis pelos consumidores e pelas empresas. Reciclar. Se pensarmos, por exemplo, como em países como o Quénia passou a ser eliminado, lá está, foi decidido por lei, mas passou a ser fiscalizado e plenamente implementado a eliminação da utilização de sacos de plástico, por exemplo, mas claro, com alternativas de papel equivalentes. Não se pode esperar que, de repente, os produtos que são menos amigos do ambiente sejam proibidos, mas que não haja alternativas. E é aí que me parece que esse diálogo com as empresas, mas também a investigação, as tecnologias, devem supostamente ajudar a identificar alternativas viáveis, isto é,
conduzam a produtos com mais ou menos com o mesmo preço, com as mesmas características, oferecidos nos mesmos locais, e não propriamente algo que só se encontra num nicho, no mercado, não sei, no Rio, ou em São Paulo, ou em grandes cidades do Brasil, não é? Portanto, acho que a reciclagem, acho que esta ideia de que todos, na minha opinião, de alguma maneira sofremos, quer dizer, o consumo um pouco gratuito, que todos temos coisas a mais, estas ideias, por exemplo, para as crianças e para os jovens, acho que é algo, as gerações mais novas hoje, eu acho que nos surpreendem muito pela positiva com esta ideia de, por exemplo, não ter que ser proprietário, mas poder alugar, arrendar, não é? Utiliza-se um espaço, mas não é preciso comprar. Quer uma bicicleta, mas utiliza que existe na rua, não tem que comprar uma bicicleta, não tem que comprar um carro, não tem que comprar, se calhar, um apartamento para ir passar férias, não tem que alugar. Esta economia da partilha, eu acho que as gerações mais novas, nesse aspecto, acho que têm dado grandes ensinamentos. Ao mesmo tempo, claro, não significa que não consumam, não é? Não é que o consumo seja necessariamente negativo, mas o incutir a reciclagem a todos os níveis, não tem que ser só as pessoas com mais rendimentos que se podem permitir fazer a triagem do lixo e o aproveitamento. As empresas, por exemplo, e alguns empresários criativos, a utilização de produtos reciclados para fazer roupa, para fazer bijuteria, portanto, oferecer opções criativas. Acho que são sinais muito interessantes. E o Brasil, que tem tanta criatividade, que tem tanta energia, eu acho que é um país que tem tudo para isto resultar. Agora, tudo isto é um processo, não é? Não se vai conseguir num ano ou em 2 anos, mas acho que se tem que apostar muito na educação, porque a educação para quaisquer mudanças de estilos de vida, de sociedades, de ambientes, a educação é fundamental e tem que ser contínua. Lá está, uma educação se calhar diferenciada, porque uma criança, ou um adulto, ou um imigrante, ou famílias que vivem em sítios remotos e que têm baixos rendimentos, podem nem perceber muito bem, não conseguir apreender, mas é evidente que as alterações climáticas e a degradação ambiental afetam a todos. Portanto, acho que há todo um processo e tem que se trazer de facto para a mesa as empresas, as organizações da sociedade civil, as instituições de investigação, enfim, o IBRAC tem feito um trabalho notável e a experiência que tenho é que no Brasil, de facto, há uma sociedade civil muitíssimo ativa, muitíssimo bem preparada para tudo isto. E isso é muito importante também, porque mesmo em países mais pequenos e às vezes mais ricos, não é só aos governos que cabem estas responsabilidades. Esta é uma causa de todos. Tem essa vantagem, todos nos podemos rever nela, mas todos temos que fazer a nossa parte. E é nesse sentido que eu falava há bocadinho da responsabilidade individual. Claro que é uma responsabilidade partilhada. Uns estarão melhor colocados do que outros. Mas começar com algumas medidas, apostar bastante na educação, a responsabilizar as empresas para encontrarem essas soluções, têm meios para isso. Não são só as grandes empresas, podem ser médias empresas. Por exemplo, como o IBRAC também trata de concorrência. Hoje em dia, na Europa, na Austrália, no Canadá, há autorizações para acordos entre concorrentes se juntarem para encontrar formas mais sustentáveis de produção, que é algo que seria, em princípio, completamente proibido. Mas porquê? Porque a finalidade é de tal forma importante que lá está um incentivo, portanto, a política de concorrência também pode dar aqui um contributo. E tem que haver esta combinação das várias políticas públicas, dos vários parceiros, para se conseguir salvar o ambiente. Muito obrigada. Obrigada, doutora Tereza, muito obrigada. E, enfim, a senhora fique à vontade para sair quando houver necessidade. A gente agradece aqui o compartilhamento das ideias, das informações, e temos muita tarefa aí pela frente. E aí, dando um link na sua fala, né, falamos em alguns momentos da importância da política pública nesse assunto.
e a Senacom, o DPDC, tem feito aí um trabalho muito rico, e não é de hoje, né, já faz um tempo que a Secretaria tem se dedicado, né, a esse tema, a educação dos consumidores, por meio da Escola Nacional. Então, eu vou passar aqui a palavra ao doutor Frederico, que com muito mais propriedade do que eu vai falar sobre esse tema. O doutor Frederico Fernandes Moeste, ele é coordenador geral de Estudos e Monitoramento de Mercado na Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, servidor público federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, um currículo muito pertinente para o tema que a gente vai tratar hoje. Doutor Frederico, queria agradecer a presença, agradecer à Secretaria, ao Departamento, por prontamente aceitar o nosso convite para participar desse debate, e está com a palavra, fique à vontade. Obrigado, muito honrado pelo convite em participar desse evento do IBRAC, né, e com companheiros aí de mesa tão qualificados, né. A doutora Tereza Moreira tem um currículo, né, muito extenso, muito denso, né. Nesse ponto até eu acho que eu facilitei a vida do IBRAC, né, porque depois de ler tentar fazer um resumo do currículo da doutora Tereza, o meu foi muito mais simples, né, muito mais rápido. Eu vou projetar aqui, então, uma apresentação, tá? Bom, antes aqui uma breve introdução, tá, do que eu vou tratar. Nós acreditamos aqui na Senacom a importância que o consumidor tem para assegurar a preservação ambiental, né, o que está na Constituição, o que está nos compromissos internacionais assumidos pelo país, o que está na legislação, é que existe uma responsabilidade compartilhada dos fornecedores e dos consumidores, né? Os consumidores têm um papel importante, e para que os consumidores possam exercer esse papel, é fundamental a educação para o consumo e a informação adequada, né? Por meio da educação e da informação, os consumidores vão conseguir ter elementos mais claros, mais detalhados sobre como ter um consumo sustentável no que se refere aos diferentes produtos e serviços. A educação para o consumo e mesmo a informação diz muito respeito a políticas públicas de natureza regulatória, políticas públicas de educação para o consumo, e a Senacom busca fazer esse papel por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, por meio de cartilhas. Nós já temos material aí de divulgação para o consumidor com relação a esse tema. E no que se refere à informação propriamente dita, ou seja, como que determinado produto e serviço, como ter um consumo sustentável dele, aí realmente é importante a regulação. Nós temos regras específicas no Código de Defesa do Consumidor sobre como deve ser feita essa informação, que seja clara, adequada. Há regras, inclusive, de possíveis infrações à legislação de defesa do consumidor quando essa informação não é devidamente prestada, ou mesmo quando o próprio contrato ele acaba prevendo práticas que infringem a legislação ambiental. Então, essa responsabilidade compartilhada é fundamental, que os fornecedores, o poder público, exerçam o seu papel, colocando os consumidores em melhores condições, tá? Bom, na Constituição está lá no artigo 225, né, que a coletividade tem o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Da mesma forma, entre os princípios da ordem econômica brasileira, a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente têm o mesmo status, por assim dizer, né? São princípios da ordem econômica. Bom, então também nas diretrizes das Nações Unidas para a proteção do consumidor, temos uma definição de consumo sustentável, tá? E temos também essa definição de uma responsabilidade que é compartilhada, né? E que a importância compartilhada entre governos, empresas, organizações da sociedade civil, os consumidores, e a importância do consumidor ser informado.
E essa questão da informação é muito importante. O fornecedor ele tem um conhecimento sobre o seu processo produtivo, ele tem as informações sobre quais são os insumos, como um determinado produto é fabricado, como um determinado serviço é prestado. Portanto, é fundamental que ele transmita essa informação de maneira adequada aos consumidores, e dessa forma o consumidor vai poder ter uma informação mais precisa de como deve ser o consumo daquele produto específico, tá? Eu vou falar de um caso específico aqui, tá? Que nós tivemos uma análise na área de monitoramento de mercado, e ela está na área de sanções, mas só para dar exemplificar, porque é algo aí, é um caso público e notório, tá? Os carregadores de celular, né? É compreensível de que as empresas elas possam transmitir informação ao consumidor sobre como aquele produto é produzido, como ele impacta o meio ambiente, e é, assim, natural que a empresa possa informar de que é importante que o consumidor não possa usar o mesmo carregador, ele pode usar para diferentes produtos, e que o mesmo carregador tem um tempo útil, né, de uso de determinados anos, de como deve ser feito isso, tá? Mas é fundamental ele informar, né, de que o consumidor pode sim usar o mesmo carregador para mais de um aparelho, e que não é desejável que o consumidor, cada vez que ele troca de aparelho celular, ou cada vez que ele compra um novo aparelho que demande o carregamento, ele tenha que fazer o uso, tá? Mas isso é fundamental, que é a informação, né, de qual é o impacto, e uma informação para o consumo, né, de como o consumidor deve utilizar aquele produto para que ele tenha o menor impacto possível ao meio ambiente. Isso vale, evidentemente, para diferentes produtos e serviços. Também já foi colocado aqui o conceito, né, tivemos desde lá do relatório Brundtland, né, nos anos 80, o nosso futuro comum, o que é o desenvolvimento sustentável? Satisfazer as necessidades das gerações presentes sem prejudicar as futuras gerações, ou seja, utilizar os recursos naturais na atualidade de uma maneira responsável, de modo que as gerações futuras também possam fazer uso desses mesmos recursos, de modo que esses recursos não sejam utilizados na sua totalidade, e que esse uso não cause impactos ambientais que coloquem em risco o nosso modo de vida, e numa hipótese mais catastrófica, claro, a própria existência da humanidade aqui no planeta, né? Isso inspirou, né, o Brasil historicamente tem compromisso com a agenda ambiental, seja com as discussões nos fóruns, com a realização de conferências internacionais de alto nível. A Rio 92, até hoje, ela é uma das conferências em que houve a maior presença de chefe de Estado e de governo, né? Depois tivemos a Rio +20, e aí que apareceu esse conceito, né, o chamado tripé: econômico, social, ambiental, ou seja, desenvolvimento sustentável é um modelo que prevê integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental, né? Os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já foram muito bem apresentados aqui pela doutora Tereza. Temos aí o objetivo 12, consumo e produção responsáveis, são 17 objetivos globais, 169 metas específicas, né, 3 metas extraordinárias, então temos aí como uma pauta para o mundo, né, para a sociedade internacional: erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e injustiça e corrigir as mudanças climáticas, né? E na legislação brasileira, o que nós temos? Como foi bem colocado aqui pela doutora Thais, nós temos já o direito ambiental brasileiro se desenvolveu bastante, né? Nós temos uma série, seja as normas constitucionais, seja uma legislação bastante abrangente, né? Temos, como se diz, a agenda verde e a agenda marrom, né? A questão de preservação de florestas, a questão de gestão de resíduos, pegando a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também traz no artigo 3º de que a responsabilidade compartilhada
né? Ou seja, novamente, o consumidor é um ator fundamental para a política ambiental. Ele deve ter voz e participação ativa nas medidas de proteção ambiental propostas. Portanto, é fundamental o consumidor, ele, nesses processos que as empresas têm adotado para fomentar um consumo mais sustentável, é fundamental isso ser devidamente comunicado aos consumidores. E aí a comunicação, nós aqui na Senacom acreditamos muito nos elementos de economia comportamental. Além do teor propriamente dito da mensagem, faz toda a diferença a forma como essa mensagem é transmitida, né? Então é importante você, numa linguagem amigável, você demonstrar ao consumidor como que determinado produto e serviço deve ser consumido, por que que a empresa está adotando alguma medida para buscando alterar o padrão de consumo. Então é fundamental que o consumidor não seja pego de surpresa, né? A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor também tem lá a ideia de comportamento do consumidor, os usos e costumes. Então é importante que a empresa não tome medidas bruscas, né? De uma hora para outra, sem a devida comunicação, sem a devida preparação do consumidor, mudar, deixar de fornecer algum produto complementar, deixar de fornecer algum tipo de mudar a política, que o consumidor pode até fazer o transporte daquele produto. Então é fundamental isso ser algo dialogado, ser discutido com o consumidor, né? Não ser algo feito de maneira abrupta, porque isso acaba gerando desconfiança do consumidor, e isso prejudica toda aquela política que a empresa quer adotar, né? Isso gera, o consumidor pode achar que, na verdade, uma mudança na política da empresa é uma forma de aumentar a margem de lucro, é uma forma de reduzir custos, enfim. Então, esse diálogo, essa comunicação é fundamental, né? E aí, como eu disse mais cedo, é importante recordar a vulnerabilidade informacional do consumidor. As empresas têm maiores elementos sobre o processo produtivo, sobre quais são os insumos utilizados, como se dá a transformação, né, até chegar no produto que vai ser comercializado no mercado. Então, as empresas têm um papel importante de informar o consumidor, de comunicar, tá? Então, a gente está falando de responsabilidade compartilhada, tá? Não estamos falando de transferir a responsabilidade ao consumidor, isso é muito importante, e aí, de novo, seja no conteúdo em si da política, seja da maneira como a política daquela empresa está sendo comunicada ao consumidor. A questão da informação aos consumidores, né, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, né, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. É a informação que permite ao consumidor uma escolha consciente, é o chamado consentimento informado ou a vontade qualificada. O consumidor vai receber a informação no momento adequado, né? Não nesse caso da política, de uma mudança da política da empresa, quando já mudou a maneira do fornecimento do produto ou do serviço, já alterou o preço. É importante você receber isso no momento adequado para que o consumidor faça as suas escolhas de maneira consciente, tá? Ou seja, o consumidor não ser ele, ou não passar a impressão de que você está tratando uma internalização de externalidade negativa, né? Porque isso prejudica a relação de confiança da empresa com o consumidor, e a gente sabe que essa questão da responsabilidade socioambiental diz muito respeito à reputação da empresa, né? A empresa, ela quer mudar suas práticas, né? Reduzir os impactos negativos para o meio ambiente da sua atividade, e com isso ela ser reconhecida, né? Ou seja, isso diz respeito à própria marca da empresa. O consumidor está disposto a pagar um pouco mais, a fazer uma fidelização à empresa, ao reconhecer que aquela empresa adota práticas mais sustentáveis no que se refere à proteção do meio ambiente. É uma relação de reputação da empresa. Então, práticas mal avaliadas pelo consumidor, ou mesmo a comunicação equivocada, podem colocar em risco essa reputação da empresa, né? Então, só para fechar aqui a minha participação, falando da questão aliás, eu tenho mais 2 pontos para falar, tá? A responsabilidade socioambiental e os desafios aí colocados para a sustentabilidade.
Com relação à responsabilidade socioambiental, a agenda ESG, né? Eu ainda prefiro usar o termo anterior, tá? O termo em português, responsabilidade socioambiental, que é o comprometimento dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, melhorando simultaneamente não só os resultados da empresa, mas também a qualidade de vida dos seus empregados, das suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo, né? Portanto, isso diz muito respeito a essa agenda internacional do tripé, né, do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Né? É o reconhecimento de que a empresa se insere no contexto mais amplo do que o seu negócio, né? De modo que o ambiente externo a influencia e é por ela influenciado. Portanto, o compromisso da empresa é não apenas com os seus acionistas, né, mas também com outros stakeholders, né, e com a sociedade como um todo. Então, com relação fechando aqui a minha participação, os desafios para a sustentabilidade, né? Os governos centrais têm um papel chave, né? A gente vê os governos centrais que travam negociações internacionais, fazem acordos internacionais que buscam reduzir o impacto negativo das atividades econômicas no meio ambiente. De todo modo, as experiências inovadoras não surgem na legislação nacional, em programas nacionais. As experiências inovadoras tendem a surgir em programas de menor escala, em legislações e regulamentos locais. Ou seja, uma contribuição mais modesta no nível individual pode ser o início de programas de grande impacto social, de grande impacto socioambiental, né? Então, por isso que é importante o estímulo a essas medidas individuais, comunitárias, que elas dando resultados, sendo bem avaliadas, elas possam passar a ter escalas maiores, né? Escalas municipais, regionais, nacionais e mesmo internacionais. E aí a importância fundamental do setor privado, ou seja, o que as empresas estão fazendo, né? Como que elas, nesse contexto da responsabilidade socioambiental, adotam medidas que têm impactos positivos. A gente vê mudanças muito importantes nos padrões de produção, né? Eficiência energética, diminuição da poluição local, redução das emissões, melhor gerenciamento de recursos naturais. E você linkar isso a modelos de negócio. Muitas empresas estão conseguindo obter lucros com modelos de negócio ambientalmente sustentáveis, tá? Então, o setor privado tem um papel fundamental. E aí sim, a gente observa maiores avanços nos padrões de produção do que nos padrões de consumo, né? A gente ainda tem padrões insustentáveis de consumo, né? Especialmente em países mais desenvolvidos, em setores mais ricos, dos países em desenvolvimento, nós temos padrões de consumo, alguns dizem, né, que há uma aceitação muito grande desse padrão do consumo excessivo, né? Então isso é algo que a gente precisa atacar, né? O cumprimento das ODS, né? Eles realmente primeiro, além dessa questão de você ter, sim, mudanças de padrões de consumo, mas não em todos os setores da economia, né? A gente tem aí alguns setores que realmente continuam gerando efeitos bastante negativos no meio ambiente, tá? Mas, de todo modo, em muitos setores você já tem mudanças muito importantes no padrão de produção e precisa ser acompanhado por mudanças no padrão de consumo, né? Esse é um desafio muito importante, e aí, então, né, fazendo gancho aí com o início aqui da minha apresentação, tá? Eu só queria colocar o consumo sustentável, né? A importância de políticas públicas, educação para o consumo, a informação aos consumidores, o papel do poder público e do setor privado em colocar os consumidores numa condição, ajudar os consumidores a terem esse padrão mais sustentável de consumo, tá bom? Então era isso, eu agradeço desde já, estou à disposição aí para responder questões, né, dúvidas, questionamentos, provocações, né, e agradecer novamente aí o convite do IBRAC, muito me honra estar nesse evento, ao lado aí de colegas de mesa, né, dos organizadores do evento, profissionais tão qualificados. Obrigado. Obrigada, doutor Frederico, pelas considerações, e aí
se você me permite, e aí, Fabíola, também, eu mudei um pouquinho aqui a dinâmica do painel. Como eu já enderecei uma pergunta para a doutora Tereza, cada um dos palestrantes acabou ficando com 30 minutos, então, acho que a gente tem mais 9 minutinhos aqui guardados para o doutor Frederico, para passar depois a palavra para o doutor Antonino, que tem aí também meia hora, tá? Fiquem à vontade, eventualmente, para enviar considerações também, audiência pelo chat, já olhei uma aqui, e acho que vai muito em linha com o questionamento que eu vou endereçar agora aqui para o doutor Frederico. Acho que, primeiro, doutor Frederico, acho que a sua fala vai muito em linha com tudo também que a gente debateu ontem, que a gente discutiu ontem, né? A necessidade, a consciência que as empresas hoje têm, ou se não têm, precisam ter, com relação a não focar todos os seus esforços exclusivamente nos seus shareholders, né, e ter uma preocupação também com os stakeholders, né, e criar a consciência de que responsabilidade e rentabilidade não são antagônicos, né, quando a gente se fala em sustentabilidade. A doutora Tereza trouxe um pouco disso também na fala dela, então acho que a gente tem caminhado realmente muito bem com relação a isso. E quando a gente fala e aí que eu estou falando que vai em linha com a consideração que a gente recebeu aqui pelo chat, quando a gente fala de sustentabilidade, a questão da transparência e a confiança é algo fundamental, né? Então, o senhor trouxe isso muito bem, e aí que vai o meu questionamento, aproveitando aí a condição do senhor como coordenador geral de sanções no nosso departamento, né? Acho que todas as falas, desde ontem, elas estão caminhando muito pela essa questão da consciência, da cultura, né, da necessidade realmente de aprendizado, né, seja da sociedade civil, seja do empresariado, então a gente está nessa construção. E aí, doutor Frederico, eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre qual a relevância, né, da sanção quando a gente está falando de sustentabilidade. Então, em que medida, e eu acho que o senhor deve enfrentar esse conflito, essa dicotomia, muitas vezes, né, internamente, mas em que medida, talvez, a orientação para as empresas, ela pode se mostrar, às vezes, suficiente e adequada em detrimento da sanção, e em que medida o enforcement, às vezes, realmente é necessário? É uma pergunta, eu sei, bem difícil, e talvez o limite entre um e outro seja extremamente sensível, mas acho que ouvi-lo a respeito pode ajudar bastante aqui a nossa audiência, porque, às vezes, as empresas, né, principalmente quando a gente fala em marketing, né, a gente falou bastante disso no painel passado, querem ser mais disruptivos, inovadores, né, enfim, então, ouvir um pouquinho o senhor com relação a isso, acho que pode agregar aqui para o nosso debate. Não, pergunta muito interessante. Primeiro, só esclarecer, eu sou coordenador geral da área de estudos e monitoramento de mercado, tá? Então, é monitoramento de mercado e regulação, onde vai ser normativa, né, que eu trato. A área de sanções fica aqui ao lado, né? Eu fui em alguns momentos eu acabei ficando como diretor substituto, né, férias, diretor, vacância de cargo. Aí, como diretor, eu tratava mais de sanções, mas eu trato agora, né, o colega ao lado aqui, mas, claro, a gente discute, né, dentro do departamento, que medidas podem ser adotadas, né, antes de chegar às sanções, né. Sanção, na verdade, no âmbito aqui no âmbito administrativo da defesa do consumidor, dá para dizer que é o último instrumento, né, é a última ratio, né, quando realmente os demais não funcionaram. Então, aqui na Senacom, o nosso trabalho, ele utiliza diversos instrumentos de política pública, né, monitoramento de mercado, regulação, coordenação com atores governamentais, articulação com atores privados, né. A sanção fica realmente para o último momento, quando os demais instrumentos não foram efetivos. Então, só para dar um exemplo, assim, qual é o caminho natural de a gente analisar um caso aqui na Senacom, né? Nós temos as plataformas de atendimento aos consumidores, tá? O consumidor.gov.br, que é uma plataforma
online, digital, de autocomposição de conflitos, ou seja, o consumidor, ele procura essa plataforma para resolver um problema seu, né? É uma plataforma também de adesão voluntária das empresas, então o consumidor que tem alguma dificuldade com a empresa está no consumidor.gov, ele apresenta a sua demanda e busca resolver. É autocomposição, não há uma decisão do órgão público sobre aquele caso, né, sobre o mérito, que se o consumidor tem razão, se não tem, né? De todo modo, essa plataforma, ela é um orgulho nosso aqui da Senacom, tá? É uma plataforma já tem aí quase 10 anos, 8 anos, né? Há servidores aqui da casa que tem uma grande responsabilidade pelo desenvolvimento e manutenção dessa plataforma. Então, ela tem uma resolutividade considerável, a média da resolutividade é 78%, prazo de resposta 8 dias, né? É algo bastante interessante. Não resolve todos os casos, claro que não. Mas você fica com os dados, né, de monitoramento, ou seja, ela é uma plataforma de atendimento ao consumidor e também é uma plataforma de monitoramento de mercado, porque você, para o setor, os setores mais reclamados, né, você pode acompanhar, por setor, por tipo de problema, por fornecedor, você vai acompanhando, está aumentando, está subindo, enfim. Então, isso nos permite atacar aqueles problemas mais recorrentes, né. E isso é uma forma de sermos mais efetivos, porque você consegue identificar quais são os principais problemas, né? E também é uma forma até de boa gestão de recursos públicos, né? Você faz mais com menos, né? Porque você, com o corpo de servidores da Senacom, você vai naqueles problemas mais recorrentes, que estão em crescimento, e com isso você, atacando esse problema, você consegue resolver, harmonizar, né, as relações de consumo. E você tem também o Sindec, que está virando pró-consumidor, que é utilizado nos PROCONs, né? Então, da mesma forma, o consumidor se dirige a um PROCON buscando resolver o seu problema individual e você depois fica com análise de monitoramento de mercado. Aí, o que aqui a minha área faz com isso? Você pega esses principais problemas, os mais reclamados, e faz uma análise. Com esses dados, muitas vezes notificamos agentes econômicos para prestar informações, pegamos dados aí, análises de outros órgãos públicos, estudos de pesquisa, análises acadêmicas, e buscamos verificar por que isso está acontecendo, né? E propomos soluções. Bom, esse é o problema, então você propõe soluções, de natureza regulatória, né? Sugere-se alguma mudança. Os setores mais reclamados são os regulados, né? Então, na verdade, a gente tem uma boa interação com as agências. Você propõe ajustes regulatórios, né? Você propõe você comunica os fornecedores, as associações, demonstrando, identificamos esses problemas, né? O que pode ser feito a respeito, né? E sugerimos muitas vezes, teve problema de informação ao consumidor, né? Mudou a regra, o consumidor não estava devidamente informado. Problema de atendimento, o saque não está funcionando, o atendimento presencial não está funcionando, enfim, o que pode ser feito? Está com problema de diversos elos da cadeia estão jogando a responsabilidade um para o outro, né? A gente sabe que o CDC fala em responsabilidade solidária. Então, vocês precisam resolver o problema do consumidor e se entendendo entre si, né? Enfim, a gente faz isso. Por vezes, é uma questão de coordenação do governo. Isso aqui vai ser melhor endereçado por outro órgão, pelo Banco Central, pelo Ministério da Agricultura, lá no INSS. Então, a gente faz essa coordenação, participa de muitos colegiados, enfim. E, por vezes, sim, recomendo, há indícios aqui de que houve um possível descumprimento da legislação, né? Encaminha para a área de sanções. Mas, então, assim, é a última racho, né? A área de sanções no âmbito administrativo. Então, a gente faz aí, a gente utiliza uma série de instrumentos de política pública que nós temos à nossa disposição. Há uma questão, no âmbito administrativo, o TAC também, é possível fazer TAC, a empresa tem todo um procedimento, a empresa pode solicitar a negociação no termo de ajustamento de conduta, e aí temos mais opções, obrigações de fazer, de não fazer, né? De como reparar o consumidor que foi lesado, ser reembolsado, né? Muitas vezes o TAC prevê também obrigações de educação para o consumo e assim por diante, né? E você tem desafios que nós temos aí, propostas de projetos de lei. No âmbito administrativo,
se em última análise o fornecedor se negar a resolver o problema do consumidor, ele até pode gerar um processo administrativo sancionador, gerar uma multa, uma suspensão no fornecimento, mas aquele consumidor individualmente lesado, numa situação limite, vai ter que judicializar a demanda, né? Então, a gente tem aí propostas de projeto de lei, a gente discute até, como até substitutivo em projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso, de você prever até como conciliar, né? Até porque a gente sabe da importância da previsibilidade, segurança jurídica, né? A gente sabe como é difícil o mesmo fato gerar sanções em mais de um PROCON, né? Então é possível você verificar como não, você definir bem qual é a atribuição de quem vai fazer a sanção que diz respeito a um descumprimento sistemático e generalizado da lei e prever que nos demais casos você vai ter o reembolso daquele consumidor prejudicado, né? Então isso aí também é algo que pode ser discutido. Perfeito, doutor Frederico. Obrigada pela correção que o senhor fez com relação à minha fala, peço desculpa aqui. Foi só uma atualização, tá? Mas a gente no dia a dia, a gente discute, né? Estamos todos nos meus apartamentos, mas graças a Deus eu não estou como responsável pela área de sanções, tá? Que a gente sabe que realmente é um tema muito árduo, né? Você tratar de sanções. Eu prefiro tratar de medidas, né, em fases anteriores, né? Quando determinadas questões estão sendo endereçadas aqui na Senacom. E a gente ressalta aqui o diálogo sempre aberto que a gente teve com a Senacom, a preocupação da Secretaria em educar, em instruir, então a gente aqui é testemunha disso. Aqui no chat destacaram, de fato, a importância, a relevância da plataforma do consumidor.gov, a gente também é testemunha disso. Então, acho que tudo isso pode caminhar muito bem para o tema de sustentabilidade. Muito obrigada. E agora eu queria passar a palavra ao doutor Antonino, na nossa meia hora final. De novo, fiquem à vontade para enviar considerações, questionamentos pelo chat, eu estou aqui monitorando. Doutor Antonino, primeiro, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer agora, até especialmente, por senhor estar conosco já há uma hora, aguardando o seu momento de fala, então, muito obrigada aí. Eu vou ler um pouquinho também, peço licença para resumir o currículo do senhor, porque o senhor, aqui no Brasil, já é altamente conhecido, mas vou fazer essa leitura só por uma questão protocolar, mas a gente está muito ansioso para ouvir as suas considerações a respeito. A gente ouviu um pouquinho a UNCTAD, a parte pública por meio da Senacom, e agora a visão que o senhor vai trazer com relação à sociedade civil, acho que fecha muito o nosso debate de hoje, a gente está muito ansioso para isso. O doutor Antonino Serra, ele é advogado, formado pela Universidade de Buenos Aires, desde 1990 trabalha em questões relacionadas com defesa do consumidor. Entre 1990 e 97 foi responsável pela coordenação jurídica da ADELCO, a primeira organização de consumidores da Argentina. Em 97 foi contratado pelo Ministério da Economia da Argentina para criar o Sistema Nacional de Arbitragem do Consumidor, do qual também foi árbitro. Desde 1998, trabalha para o Consumers International, trabalhando com questões legais de proteção ao consumidor no Chile e também globalmente. Foi professor de cursos de pós-graduação em Direito do Consumidor e Direito das Telecomunicações, da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Lecionou em diversas universidades ao redor do mundo, dentre elas aqui a nossa PUC São Paulo, e é autor de artigos, publicações, tendo lecionado em inúmeros seminários, congressos e conferências em temas relacionados a direito do consumidor. Doutor Antonino, é um prazer enorme ter o senhor aqui conosco. Fique à vontade, a palavra é sua. Bom, muito obrigado. O primeiro que eu quero dizer agradeço muito esse convite da IBRAC para participar deste painel, que eu devo dizer que não fiquei uma hora escutando, mas aprendendo, então isso sempre é bem-vindo. Agradeço muito a Thaís, a Fabiola, ao Vitor, a Carol, a gente que me contatou e que me convidou. Eu me sinto honrado de participar. Segunda coisa que eu quero dizer é
que peço desculpas pelo meu português. Vocês sabem que eu penso sempre que eu falo como Fernando Pessoa, assim, eu tenho um português super legal. E, no final, acontece o que acontece para todos os argentinos, que nós aprendemos a dizer frango, morango, milho, e nós pensamos que falamos português. Então, peço desculpas se vocês podem me interromper se não estão compreendendo o que eu estou falando. Eu quero parabenizar o IBRAC pelo tema deste painel. Eu quero começar dizendo uma coisa, que para mim será, nestes minutos que eu tenho, eu diria a ideia força que eu quero apresentar e até discutir. Para mim, hoje, no mundo de hoje, falar de proteção do consumidor é falar de sustentabilidade. Para mim, hoje, quando nós dizemos a palavra consumidor, nós estamos dizendo consumidor sustentável. Não há possibilidade de não pensar um consumidor ou consumidora hoje que não seja um consumidor sustentável. Mas, talvez, a pergunta, e o que eu vou tentar apresentar hoje é quanto falta para que nós, como consumidoras e consumidores, nós sejamos verdadeiramente consumidores sustentáveis. E é isso que eu penso que é a coisa mais importante de quando alguém pensa sustentabilidade nas relações de consumo. Para mim, não há como garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados e implementados se, como eu falava, não vinculamos isto com a sustentabilidade. O que o planeta nos pede como consumidores para contribuirmos a enfrentar a crise ambiental e social que estamos enfrentando, como já falaram os anteriores palestrantes. E isto começou há já muitos anos, eu diria. Tanto a Teresa como o Frederico falaram de alguns aspectos muito importantes, como a Rio, o tema do Summit de Rio, a Agenda Rio +20, uma grande quantidade de exemplos de onde o tema do consumo e o consumidor estava diretamente com uma ligação com a sustentabilidade. E, como Teresa bem falou, e eu quero fazer uma especial menção a isto das linhas diretrizes da ONU sobre proteção ao consumidor, porque elas foram aprovadas no ano 85 e foram, eu diria que, atualizadas no ano 2015. Mas a única mudança que essas diretrizes tiveram em quase 30 anos foram as mudanças introduzidas no ano 1999 para introduzir nas diretrizes o tema do consumo sustentável. Já nesse momento, a ONU, e eu diria a comunidade mundial, tinha a certeza que consumidor, proteção do consumidor, sustentabilidade, meio ambiente e padrões de consumo sustentável eram importantes e estavam juntos. Sim? Agora, eu concordo com que se falou de que uma coisa muito importante e fundamental é a informação do consumidor. Sem consumidores informados, sem consumidores que conheçam não somente seus direitos, mas suas responsabilidades, então é difícil que nós consigamos consumidores que sejam sustentáveis.
E eu pensava uma coisa agora, quando estava ouvindo o que a doutora Teresa e o doutor Frederico falavam, que nós temos, e muito bem que nós temos, colocada nossa esperança nas novas gerações. Essas novas gerações que são basicamente digitais. Sim? E eu acho que ninguém de nós vai a não concordar que as novas gerações são essencialmente digitais. Mas se eu pergunto se as novas gerações são essencialmente sustentáveis, aí o tema pode não ser 100% certo. Porque temos uma nova geração que é 100% digital, mas ainda não 100% sustentável. E aí o tema da informação, educação e as ações que os próprios consumidores, como falava a doutora Teresa, eu creio na responsabilidade partilhada, como falam as diretrizes, mas também individual, é aí onde os consumidores precisamos de ajuda. E precisamos de ajuda dos governos, e precisamos de ajuda das empresas, e precisamos de ajuda das próprias instituições da sociedade civil, como as associações de consumidores, as associações ambientais. E deixem entregar alguns exemplos e alguns dados. A Consumers International, e aqui eu quero deixar bem claro que, além de que eu formo parte e trabalho para a Consumers International, tudo isso que estou falando é minha visão, minha própria visão, não necessariamente a visão da Consumers International. Mas a Consumers International fez uma pesquisa e aí perguntamos se existem, para os nossos membros, as organizações de consumidores, e aí perguntamos se existem nos seus países planos nacionais de consumo sustentável, e somente 30% de nossos 200 membros responderam que sim existe. E somente pouco menos de 40% das respostas foram positivas quando indagamos sobre programas governamentais de consumo sustentável. Então, esses números mostram que os governos não estão ainda vendo o consumo sustentável como parte integrante da proteção do consumidor ou da informação ao consumidor. E isso eu acho que é um tema que ainda precisamos avançar muito. Outras coisas que perguntamos a nossos membros foram relacionadas com ações específicas. E aí, apenas 50% de nossos inquiridos falavam que seus países têm normas mínimas de eficiência energética nos eletrodomésticos, e que a divulgação do consumo de energia desses eletrodomésticos é obrigatória, menos de 50%. Sim? E menos de 55% tem, nos seus países, orientações para o fornecimento de informação sobre eletricidade e consumo de água para os consumidores. Então, aí, para mim, é um ponto que eu quero destacar, porque se eu penso 10, 15 anos atrás, o avanço é enorme. Se eu penso o que nós ainda temos que fazer, então aí eu acho que muito é o caminho que nós temos para frente. Mas eu acho que vamos na boa senda, não vamos na boa trilha até lá. E uma outra coisa que se falou também foi, que a Teresa mencionou, foi a vulnerabilidade do consumidor. Uma das coisas que as linhas diretrizes da ONU têm, fala de consumidores vulneráveis ou em uma situação desfavorecida. E se fala geralmente de consumidores de idosos, de crianças, de imigrantes, de alguns grupos sociais. Mas eu não escutei falar da vulnerabilidade do consumidor que é ambientalmente vulnerável. Todos nós somos, em algum momento de nossa vida, consumidores ambientalmente vulneráveis.
Este conceito eu acho que tem que evoluir um pouco mais. Tudo o que está acontecendo com a produção de bens e serviços hoje tem um impacto no meio ambiente que faz, de fato, todos nós, porque todos nós somos consumidores, vulneráveis. E esta vulnerabilidade, que é global, precisa de uma sustentabilidade global. Os esforços, por exemplo, do Acordo do Paris, das COP 26 do ano passado, 27 que vem este ano em Egito, tem que tomar com muito mais força, eu acho, quais são as medidas e as soluções também para um consumo muito mais sustentável. Penso que um consumidor informado é essencial, já falei disso, mas somente com isso, com um consumidor informado ou educado, não é suficiente. Eu acho que informação mais controle é a maneira de que nós podemos conseguir um consumidor que tenha confiança no mercado e que o mercado também possa ser realmente, eu diria, tenha um caminho hacia a sustentabilidade melhor. Outro dia eu participava de um evento na Consumers International sobre um projeto que a Consumers International começou sobre green claims, greenwashing. Eu sei que vocês tiveram um painel sobre isso, que infelizmente não consegui participar, mas aí tinha um exemplo de alguém do Brasil que falava isso. Por exemplo, eu posso ser uma empresa brasileira 100% sustentável, seguindo padrões de produção e estándares voluntários sobre o tema de sustentabilidade. Essa pessoa colocava o exemplo de um chá que iria se exportar para a Alemanha. E aí ela falava, eu posso assegurar que o chá, no momento de colocar esse chá no porto, algum porto do Brasil, está cumprindo tudo até a legislação, mas também essas coisas voluntárias. Mas desde esse momento até que o chá chega à Alemanha, eu não sei o que está acontecendo. Muitas vezes as informações que recebemos dos consumidores são parciais. E depois nós confiamos que alguém está fazendo o controle de que o que as empresas estão me dizendo é verdade. Mas isso não sempre acontece. Então, para ter mercados mais confiáveis, que os consumidores confiem mais nas empresas, é preciso também o controle. E, nesse sentido, eu acho que o esforço é grande e eu acho que todos nós temos essa responsabilidade compartilhada. E também, eu acho que, às vezes, o tema da sustentabilidade, nós estamos pensando em algumas áreas que é importante. Por exemplo, o tema digital. Todos nós, mas uma das consequências da pandemia é que agora todos nós voltamos a ser consumidores digitais. Depois, por exemplo, aqui na Argentina tivemos 9 meses de confinamento. Então, aí, se você queria procurar coisas para comer, você tinha que ir online. Os dados mundiais é que 2 bilhões ou 2 mil milhões de pessoas vão fazer uma operação online no mundo que não fizeram antes. E o mundo online precisa ser sustentável.
e não sempre acontece. Então, precisamos duas coisas do mundo digital. Conseguir que as ferramentas digitais sejam ferramentas que consigam ajudar ao consumidor e aos governos e às empresas a ser mais sustentáveis. A inteligência artificial, o Internet das Coisas, os algoritmos são exemplos de coisas que podem ajudar. No ano passado, na discussão nas Nações Unidas da Cimeira de Alimentação, se falou muito disto. Como a tecnologia pode ajudar a uma melhor segurança alimentar, uma melhor produção sustentável. Isso é um tema que é fundamental. E aí também o tema da informação dos consumidores, a possibilidade, por exemplo, de, através de tecnologia, conhecer qual foi o roteiro de um alimento, é uma coisa que todos nós deveríamos poder acessar em curtíssimo prazo. A outra coisa, eu diria, do tema digital é que hoje nós, como consumidores, podemos comprar um produto 24 horas ao dia, 7 dias a semana, não importa onde o fornecedor está. Mas essa compra tem uma consequência ambiental. Se eu compro na China um produto que vai ser, ou eu compro nos Estados Unidos, compro pela internet, um produto que vai ser fabricado na China e tem que ser levado desde a China para minha casa aqui em Buenos Aires, em Brasil, onde seja, e isso tem um impacto. E esse impacto tem que ser conhecido e ser conhecido para os consumidores. Essa também é informação. Vou encerrando. Há uma coisa mais que creio que é importante que nós pensemos. Hoje, em nossos países em desenvolvimento, ser consumidores sustentáveis ainda é caro. Sim? O custo de ser consumidores sustentáveis é caro. Então, parte da revolução, eu diria, e das mudanças que nós precisamos fazer está em relação com os custos, dizer, consumidores responsáveis, sustentáveis, e responsáveis também, mas sustentáveis. Eu acho que Frederico e Teresa falavam também esta ideia de que é importante chegar a esses consumidores que são mais vulneráveis, que falávamos antes. E muitas vezes eles gostariam de ser muito mais sustentáveis, mas não conseguem porque não têm a possibilidade econômica. Isso acontece muito com, por exemplo, o tema dos alimentos orgânicos, que estão desenvolvendo-se muito, mas muitas vezes não todo mundo consegue chegar a eles. Então, eu acho que temos mais outras coisas, por exemplo, a segurança dos produtos. Muitas vezes falamos da segurança dos produtos e pensamos que isso em termos de segurança pessoal, física, mas muitos das organizações de consumidores do mundo estão falando já faz um tempo sobre a inclusão no conceito de segurança de produtos que devem ser seguros também do ponto de vista ambiental, com cadeias de produção em materiais ecologicamente corretos, com informações claras e oportunas para os consumidores. Então, isso também são dimensões que se agregam à nossa visão. Finalmente, para fechar, e rapidamente uma coisa que falaram antes das sanções. Eu conheço o consumidor.gov.br, eu acho que é uma ferramenta genial, muito boa.
eu acho que os consumidores, eu trabalhei numa organização de consumidores quando comecei a trabalhar nesse tema, e eu sempre lembrei uma coisa, que quando o consumidor tem um problema, ele quer solucionar esse problema. Depois podemos falar de tudo o resto, das sanções, de tudo, mas um consumidor com problema, o que quer é solucionar o problema. Então, a primeira coisa que tem que ter o consumidor é a possibilidade de ter canais de solução. Dito isto, a segunda coisa que eu sempre criei é que as sanções para as empresas devem ser muito fortes. Sempre. Eu não digo que o objetivo é aplicar sanções ou multas, mas as multas têm que ser muito fortes. Por exemplo, agora a União Europeia, que ha aprovado uma legislação sobre o tema de direct selling, venda direta, e também sobre o tema do Digital Act, onde se as empresas de tecnologia como Google, Amazon, eBay, Facebook, fazem algo que não está bem, as multas são enormes. E isso eu acho que tem que ter aí, não para ser aplicada, senão para, eventualmente sim, mas para que as empresas possam ter um comportamento melhor, eu vou dizer. E eu acho, e eu sempre pensei isso, eu acho que quando o consumidor tem um problema, tem que resolver. Se a autoridade pública vê que um problema, o que eu falava ao Frederico agora, que ele faz um monitoramento. Uma coisa é que um consumidor tem um problema com um telefone, mas outra coisa é quando esse mais esse fez 1000. Então, aí você tem que ir para a empresa e dizer, olha, espere. Nos Estados Unidos, a gente da Consumer Report, que é a Associação de Consumidores, que é a mais grande do mundo, me falava no outro dia. Aqui nos Estados Unidos, nós sabemos que quando um consumidor faz um reclamo, há 5 que não fazem reclamo. Imaginem em nossos países. Então, um reclamo é um reclamo, mas atrás disso pode ter muitos mais. Então, aí é onde eu creio que tem que ir a mirada também das sanções. Finalizo dizendo que proteção do consumidor é sustentabilidade, e o consumo sustentável é uma irmandade. Sim? Olhe, para mim, é uma irmandade, é assim. A sustentabilidade não pode ser alcançada se os consumidores e os direitos do consumidor não forem parte integrante das discussões em temas de sustentabilidade. Sim? Se queremos garantir a sustentabilidade, precisamos garantir os direitos do consumidor, e quando um deles está faltando, então, para mim, a solução não vai acontecer. Muito obrigado, e fico à vontade aqui para o que vocês querem alguma aclaração, pergunta. Prazer, muito obrigado. Antonino, primeiro, agradecer e falar que a exposição foi claríssima. O senhor é excelente no português, tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento aí por todo o esforço nessa comunicação. O que o senhor colocou, acho que vai muito em linha com o que tem acontecido hoje aqui no Brasil, então eu não posso deixar de mencionar o projeto de lei que a gente tem aqui no Brasil, que é o 3514 de 2015, a gente já trabalhou bastante nesse projeto de lei, que trata, na verdade, da atualização do CDC com relação ao comércio eletrônico, e nele vem a previsão, né, de atualização do Código de Defesa do Consumidor com relação à sustentabilidade, né, então prevê lá a inclusão de um inciso dentro do artigo 4º, que é a necessidade de promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis, e vem bem num projeto que trata do comércio eletrônico, então, muito em linha com isso que o senhor está falando. A gente já tem uma previsão hoje no Código de Defesa do Consumidor, que foi inserida em 2001, por meio da Lei 14.181, mas, sem dúvida nenhuma, o que consta ali no projeto 3514 vai muito em linha, inclusive, com o guideline das Nações Unidas. Então, só reforçando aqui a importância da gente evoluir nesse projeto de lei
seja para o comércio eletrônico, seja para a sustentabilidade, que, como o senhor muito bem colocou, caminham juntos. Então, eu queria fazer essa consideração com relação à fala do senhor e aproveitar, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu quero endereçar um questionamento para o senhor, se o senhor me permite. Aproveitar o conhecimento que o senhor tem no assunto de relação de consumo, no âmbito global e o tema da sustentabilidade. O senhor colocou aí um conceito que seria consumidor ambientalmente vulnerável, né? E aí eu tenho, acho que talvez, um questionamento que pode ser dividido em dois, que primeiro seria, a gente verifica alguns países que tratam da sustentabilidade de consumo muito mais sob a ótica ambiental, inclusive por meio de órgãos, né? Ministério do Meio Ambiente e etc. E aqui no Brasil, a gente acaba tendo a questão da relação de consumo sustentável no Ministério da Justiça. Então, não sei se o senhor pode tecer algum comentário com relação a isso. E na mesma linha, se previsões legislativas ajudam, ou se talvez não necessariamente. A gente precisa ter uma atualização, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, para constar essa previsão, isso no fim do dia, pela experiência que o senhor tem de pesquisa, faz diferença? Praticamente, as minhas perguntas dão uma outra palestra, mas para a Fabíola não me matar, a gente tem 5 minutos. Então, se o senhor conseguiu, eu te agradeço e peço desculpa, mas é que o tema é muito interessante. Menos. Há uma, respeito à primeira pergunta, há uma cada vez maior conexão entre eu diria, não a regulação, os órgãos do governo ou as estruturas governamentais de consumidor e que tratam o tema meio ambiente juntos. O exemplo mais recente é o seguinte: quando ocorreu a mudança do novo governo na Alemanha, até a chegada do novo governo, o tema da proteção ao consumidor seguiu o modelo brasileiro. Estava no Ministério da Justiça. Vocês tinham o Ministério da Justiça e Consumidor na Alemanha. Com a chegada do novo governo, foi mudado o tema do consumidor desde o Ministério da Justiça para o Ministério do Meio Ambiente. Hoje, na Alemanha, o Ministério que trata os temas ambientais é o tema que trata o tema do consumidor. E quando você fala com eles te falam que, sem deixar de pensar que o tema do consumidor é um tema muito ligado ao tema da justiça, hoje, falar do consumidor é falar do consumidor sustentável. Por isso, as políticas públicas de proteção do consumidor e ambientais têm que, é melhor que sejam pensadas em conjunto no mesmo ministério. Mas isso acontece em outros países europeus, em outras partes do mundo, está avançando muito. Com respeito à segunda pergunta, eu sou advogado, mas eu como advogado, aprendi uma coisa no Brasil. Um grande amigo meu, brasileiro, professor da PUC, o professor Sodré, Marcelo Gomes Sodré, ele me falou muitos anos atrás um conceito que eu sempre gostei muito, que é a ideia das leis principiológicas. Sim? Essa ideia de que as leis devem ser um conjunto de princípios com a suficiente flexibilidade para evoluir no tempo e conseguir abranger os novos conceitos e a nova evolução do direito. O tema ambiental, para mim, ambiental e digital, eu diria, é claríssimo. Todas as nossas leis, a maioria das nossas leis de proteção ao consumidor na América Latina, por exemplo, ficaram muito atrás do tema digital. Muitos de nós, ou nossos países, tiveram que fazer alguma coisa com leis de comércio eletrônico ou mudar os códigos ou as leis de defesa do consumidor. Então, eu acho que no tema ambiental isso é uma coisa que deve ser feita, mas eu creio que sem regulação, nada, com excessiva regulação, nada. Eu acho que isso. Onde é a justa medida? Isso dependerá de cada país, cada realidade, cada cultura. Eu acho que
eu não creio na autorregulação somente, porque para mim isso não funciona. A excessiva regulação não funciona tampouco. Conheço muitos exemplos de todas. No meio. E o meio será o que a sociedade discuta, debata, mas sempre com a possibilidade e a flexibilidade, eu acho, de proteger os direitos, mas conseguir um desenvolvimento da sociedade, conseguir que mais consumidores possam consumir. Perfeito, doutor Antonino. Mais uma vez, muito obrigada. A gente poderia ficar horas aqui conversando. Queria agradecer o doutor Frederico, a doutora Tereza, pela participação. Acho que a gente cumpriu aqui a nossa finalidade de debater. A gente sai com uma lição de casa aqui enorme, refletir sobre novos conceitos, novas provocações, e é um prazer enorme sempre contar com vocês. Queria agradecer a Fabiola por essa oportunidade, e passo a palavra para a Fabiola aí para fazer o encerramento e convidar a todos vocês para o nosso terceiro dia, que vai ser amanhã. Obrigada, Fabiola. Obrigada a vocês, obrigada por essas exposições aí de altíssimo nível, e ainda, né, falas tão gostosas, né, pela manhã, no painel da Lúcia, gostoso de ouvir o conteúdo e a forma de dizer, e ainda agora esse painel com o sotaque argentino, o sotaque português, o sotaque gaúcho, então uma pluralidade aí, o que demonstra aí que o IBRAC alcança aí muita gente. Obrigada pela audiência, a gente sabe que ficar uma manhã toda, né, num painel, nesses eventos online, já se torna cansativo, já não é mais uma novidade, né, acaba sendo cansativo, então a gente teve aí um prestígio, uma audiência boa nessa manhã, e agradecer porque o nosso comitê trabalhou aí arduamente, trabalha desde janeiro para que todo esse conhecimento riquíssimo pudesse ser difundido aí nessa manhã e na próxima manhã, né? Eu aproveito para convidar quem ainda não conhece o nosso comitê de consumo, a gente se reúne toda a última quinta-feira do mês. As inscrições para o nosso comitê são só se cadastrar no site do IBRAC. Existem outros comitês, como a Thaís mencionou, né, os outros temas de comércio internacional, de concorrência, enfim, então, quem tiver interesse no nosso comitê é só acessar o site do IBRAC. Os painéis de amanhã a gente segue com acessibilidade nas relações de consumo e compliance nas relações de consumo, então eu agradeço imensamente, Frederico, Antonino, doutora Tereza, que precisou se desligar, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, muito obrigada por esse conteúdo riquíssimo, e em nome dos membros do IBRAC, das nossas conselheiras, Laura Morgante, Luciano Cona, Thaís Matalo e dos nossos coordenadores, eu dou por encerrada essa manhã e aguardo todos vocês amanhã às 9 da manhã para o nosso painel 4 e 5. Muito obrigada.